Nós estamos aqui, a equipe da Bom Learning e a equipe da Espaço 7, para falar um pouco sobre a marcha das pontas dos pés, dando um enfoque principalmente na marcha nas pontas dos pés associada ao autismo e também na paralisia cerebral. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. Eu queria introduzir aqui os nossos colegas aqui da Bom Learning. Tudo bem, Márcio, com você? Boa tarde, tudo ótimo. Maravilha. E aí, Fernando, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, bom estar aqui com vocês, da Bonner mais uma vez. O Marcinho agora com a filha nova pode se reunir com a gente aí de novo. E um prazer estar aqui com as meninas também do Espaço 7. Fala aí, Rebeca, tudo bem com vocês? Queria que você apresentasse o seu time para a gente começar a conversar daqui a pouquinho. Prazer é nosso, acho que é uma união de peso, né? A combinação ideal quando a gente vai falar de marcha na ponta dos pés, fisioterapia e ortopedia pediátrica. Eu sou Rebeca Heder, fisioterapeuta neurofuncional, diretora da Clínica Espaço 7 e estou muito bem acompanhada por essas duas estrelas aqui. Eu sou a Carla Zanardi, sou sócia da Clínica Espaço 7, fisioterapeuta neurofuncional e tenho o prazer de trabalhar com esse time aqui de peso. E eu sou a Tatiane Zan, também fisioterapeuta neurofuncional. E estou honrada de estar aqui no meio de vocês todos. Essa parceria já não é recente, na verdade ela é antiga. Os nossos pacientes, eles rodam realmente com vocês, os pacientes de vocês vêm para a gente, então a gente já atua em equipe há bastante tempo já, né? Então é super bacana. E agora a gente está lançando esse curso sobre o tratamento integral da marcha nas pontas dos pés, tanto tratamento ortopédico quanto fisioterápico, enfim, super completo, com uma abordagem que serve tanto para terapeutas quanto para médicos, né? Então, quem quiser se inscrever, vai ser agora em 2025, nos dias 6 e 7 de junho, aqui em São Paulo. Então, não percam a chance de estar conosco para poder aprender um pouco mais sobre esse tema que é tão prevalente e tão relevante, né? E acho que é importante a gente falar que é a primeira vez, né, que a equipe de fisioterapeuta se junta com uma equipe médica, né? Eu acho que isso é bem inovador. É algo que a gente faz na prática, né? Então, encaminhar os pacientes, discutir os casos e esse olhar integral da função com a reabilitação eu acho que o primeiro curso que tem esse olhar, essa abordagem. E é uma loucura, né? Uma loucura que seja só isso, 2025, que a gente está, de fato, reunindo essas coisas tão importantes, tão né? óbvias, né? Que são da prática clínica de todo mundo. Eu falo com os fisioterapeutas que atendem meus pacientes, mas o quanto que é importante isso aqui, né? E complementar, assim. Porque a gente sai da residência de ortopedia sabendo muito pouco de fisioterapia, né? Então, acho que é tão importante a presença de vocês aqui com a gente para trazer o dia a dia de vocês para eu acho que vice-versa, né? O curso que a gente gostaria de ter feito na nossa certeza. formação. Porque a gente, né, se manter olhando só para a área da fisioterapia neurofuncional e sem entender qual o raciocínio dos ortopedistas quando encaminham o paciente e vice-versa, fica esse vazio, né? A gente acaba fatiando muito o paciente. O olhar tem que ser integrado, justamente. Até para suprir as dúvidas dos pacientes, né? Geralmente as mães perguntam, e a parte ortopédica? E para a gente? E a parte da fisioterapia? O que a gente vai fazer e tal, né? E geralmente é um sinergismo, né? A gente tem que juntar a parte da ortopedia, mas também com a fisioterapia para a gente gerar protocolos, né? Fazer um tratamento mais assertivo possível, né? Perfeito. Acho que a gente, como fisioterapeuta, é nossa obrigação buscar entender o que acontece com os nossos pacientes. Se a gente tem a responsabilidade de fazer um pós-operatório, por exemplo, pós-anatomia, como que a gente vai discutir esse protocolo das liberações e entender o que a gente precisa progredir o paciente, não só o PO, que a gente fala muito de pós-operatório, como pré-operatório também, sempre que possível. Então, é uma cirurgia eletiva, a gente consegue preparar esse paciente para que ele tenha já uma reorganização base e, então, depois de realmente reorganizada a base de suporte, que a gente tenha um pós-operatório mais tranquilo e mais planejado. E isso só é possível quando você tem um bom contato com a equipe médica. Então, os fisioterapeutas, às vezes, até reclamam, né? O ortopedista não entra em contato, algo assim. Você já entrou em contato? Você já elaborou um belo de um relatório? Você já conceituou sua abordagem? Faz contato. Acho que a gente tem uma geração nova de ortopedistas e um olhar diferente da abordagem multidisciplinar. E isso quem está ganhando muito são os pacientes. 16 anos atrás a gente não imaginava, né, esse contato tão próximo com a equipe de ortopedia pediátrica. E quem tem que se beneficiar é o nosso paciente, né? E hoje em dia, imagina, né? É isso, a gente vai trocando o tempo todo, né? É uma via de mão dupla, eu sempre falo, né? Eu acho que tanto o sucesso da cirurgia vai depender da gente, quanto o sucesso do nosso, né, de todo o nosso tratamento na neuroreabilitação vai depender de vocês. Você quer ver a definição de desespero? Definição de desespero era eu recém-formado e o paciente chega para mim e fala assim, doutor, o que eu tenho que fazer na fisioterapia? Eu falava, meu Deus do céu, eu não sei nada disso, não faço a menor ideia. Eu sabia que não podia. Não pode pisar no chão, não pode fazer isso.
mas o que tem que fazer? Meu Deus, era desesperador. Aí, assim, eu vou procurando aprender. Eu falo até com, às vezes, alguns colegas fisioterapeutas, cara, preciso aprender disso aqui, me ensina isso, porque a gente precisa saber, né? A gente precisa falar a mesma língua. Pra gente, o mais importante, muitas vezes, quando vem um pós-operatório, a gente geralmente pergunta, o que eu não posso fazer? É isso. Porque o que fazer, a gente sabe, eu deveria saber, todo fisioterapeuta. Agora, o que não fazer? Está proibido uma descarga de peso, está proibido uma certa amplitude, uma certa mobilidade. O que não fazer? Porque é justamente isso. Antigamente, assim, vamos pegar uns 20 anos atrás, vinha fazer RPG, fazer alongamento e fortalecimento. E assim, nem dá para exigir do ortopedista falar para o fisioterapeuta se ele vai trabalhar com a cadeia cinética aberta, fechada, que estratégia de ajuste postural. Não, porque isso a gente que tem que conhecer. Mas o que não fazer, principalmente, né? Os cuidados da cirurgia é de vocês, ou o que foi da abordagem da toxina, o que for. Mas assim, o que a gente não deve fazer ou deve esperar, né? Os prazos de liberação de cada protocolo. Isso tem que ter uma conversa. Não existe você reabilitar um pós-operatório sem uma conversa com a equipe médica. Não dá. E a gente está falando, então, de áreas diferentes, né? Mas nesse tema de ponta dos pés, tem uma intersecção entre nós, né? Sim. Que muito que é o gesso seriado, né? Que as duas áreas fazem assim. Então, conta para nós, assim, como é que foi para vocês ter um contato com gesso, para começar, né? Porque vocês não têm isso na formação de vocês, exatamente isso, né? E quanto que vocês aplicam e quanto que é o papel do fisioterapeuta nisso? Eu acho que até antes do gesso, a gente pensar que a formação do fisioterapeuta tem muito pouco sobre pé, né? A gente aprende o pé, tornozelo, tem um monte de ossinho que eu tenho que decorar lá. Pronto. Isso foi no primeiro ano, segundo ano. Aí a gente vai falar de fases da marcha na faculdade, né? Enfim, base de suporte, mas e que mais ali? Quais as outras alterações, né, do próprio antigo equino, da própria marcha na ponta do pé? Ela é só sobre uma flexão plantar? Não. Ela tem tantos componentes ali que estão realmente entrando em desalinhamento e a gente não tem isso na formação base do fisioterapeuta, como também não tem a formação base de manuseio de gesso. Isso é realmente uma especialização, né, um curso de formação que você precisa fazer, né, que essa é a nossa proposta, colocar a mão no gesso. E isso é essencial para o fisioterapeuta poder dizer que faz um gesso seriado, porque é onde a gente tem a intersecção, o médico ortopedista, gesso é o que vocês mais aprenderam na residência, e o fisioterapeuta neurofuncional é o que a gente nunca manuseou. A primeira vez que a gente fez o curso, né, as meninas fizeram ainda antes de mim, o curso que a gente fez é muita prática de gesso, e junto com o raciocínio clínico. Então, o que eu digo antes do gesso é entender assim, onde você quer colocar aquele pé. Né? O gessar, o manusear o material, escolher o material, acho que é a parte mais fácil do gesso, do protocolo de gesso seriado. Aí a resposta é o alinhamento, né? O que eu quero com aquele pé, onde eu quero chegar, enquanto tempo e enquanto ele está com gesso, o que ele vai fazer? A gente estava falando em off, né? Pode andar de gesso, não pode andar de gesso? E é uma demanda grande hoje em dia, né? O gesso seriado, né? Você percebeu que aumentou? Você percebeu que aumentou a quantidade de pacientes? Principalmente depois da pandemia, né? Os idiopáticos começaram a invadir os nossos consultórios, né? Tanto de vocês quanto os nossos. O espectro autista também, a gente percebe, assim, uma demanda que aumentou significativamente. Eu acho que pensando, assim, nos últimos 5 anos. E os PCs, assim, por mais que a gente sempre atendeu o PC, o gesso seriado ainda é um tratamento novo para essa população. Sim. E eu acho que hoje a gente está saindo, graças ao advento da literatura, né? E vocês vão falar muito melhor que eu, saindo das cirurgias desnecessárias, né? Então, hoje a gente os médicos demoram muito mais para operar, espera muito mais fase de crescimento. Então, o gesso seriado acaba sendo uma ferramenta muito válida para essa população, porque senão a gente precisa aguardar que essa criança encurte o suficiente ou chegue no momento de uma biomecânica completamente desestruturada para ir fazer cirurgias de multiníveis. Então, hoje o gesso acho que vem com essa ferramenta para que a gente consiga protelar cada vez mais isso e, ao mesmo tempo, conseguir manter essa criança o mais funcional possível. Então, acho que é importante somar isso, né? Existia uma cirurgia de aniversário, né? Infelizmente, não tanto tempo atrás. Explica para quem está ouvindo aí o que é o birthday syndrome aí da a cirurgia de aniversário, assim, literalmente. Se a gente pega... A gente gosta muito de estudar os adultos com paralisia cerebral também, adolescentes adultos com paralisia cerebral. Era assim, anualmente,
ia para a cirurgia para ir refazendo as abordagens, né? Depois vieram as multiníveis, mas é muito comum, se você conversar com um adulto com paralisia cerebral, ele vai te dizer, assim, uma lista. Você já fez algum procedimento cirúrgico? Nem a pergunta que tem que fazer para um adulto com PC, porque, assim, que anos foram as suas cirurgias? Quais anos foram as suas cirurgias, né? Você já alongou esse telão? Essa foi de 2007. Você consegue ver a cicatriz essa aqui foi né? 2002, essa daqui 2004, depois encurtei e subiu para joelho, aqui foi a virilha, daí você tem, assim, um desmanche, né? E é uma chuva de fibrose. E é um paciente que no pós-operatório perde força, perde função, aí quando ele recupera a função, recupera a força, ele opera de novo. Fora a parte psicológica também. Sim, geralmente, às vezes, a gente começa a perceber isso depois quando está um pouco adolescente, né? E a gente dá mais ouvido para o que o paciente tem a falar. Então, além da parte motora, da parte muscular, tem a parte psicológica envolvida. Então, quando você consegue evitar esse procedimento cirúrgico, né? É muito menos sofrido para a criança, para o paciente, para a mãe e para o pai, né? Com certeza. E além das cirurgias multiníveis e no momento certo, numa programação, né, o trabalho preventivo que seria, então, tanto em associação com toxina ou não, mas acho que é um tabu também quando a gente fala da ortetização, né, você fala da questão psicológica durante a adolescência, tudo, os protocolos de gesso nem sempre vêm para substituir o uso de órtese depois, mas com certeza eles facilitam a ortetização, o posicionamento do pé depois do gesso seriado, dos protocolos corretos e o manuseio correto. Então, é justamente a gente tentar mostrar para o paciente esses benefícios da biomecânica para que a gente não vá perdendo função. Porque quando a gente lê sobre paralisia cerebral, principalmente até quem domina é minha colega aqui do lado. Paralisia cerebral, a gente tem a história natural da doença, que seria o quê? A perda progressiva da função da marcha. Mas será que é tão natural assim? Será que naturalmente foi se perdendo se nada for feito de melhor para essa turma? Então, a gente hoje tem adolescentes, pessoas envelhecendo com paralisia cerebral com abordagens melhores, bem diferente de uma população que recebia tratamentos e intervenções não tão satisfatórias e não tão funcionais. Então, acho que a degradação natural da história natural dessa perda funcional da marcha, principalmente a perda da marcha, ela vinha muitas vezes de acúmulo de POs longos, de cirurgias corretivas e muitas vezes tardias, onde a habilidade, condicionamento para marcha, enfim, massa muscular, massa óssea, tudo mais, vinha se acumulando até que a habilidade da marcha ela foi perdida, o paciente sentou. Mas será que a gente não tinha algo a intervir antes e tanta tecnologia para isso? Eu vejo muito isso nesse sentido, porque a importância do que eu sempre falo com os pais, assim, acho que as primeiras consultas, as primeiras avaliações, pelo menos comigo, né? Talvez já tivesse acompanhamento com outros médicos, mas que eu deixo muito claro que a paralisia cerebral ela tem uma história, né? Ela tem uma história. Então, o paciente é importante ele acompanhar. Então, eu falo assim para os pais, provavelmente a gente vai ter que repetir esse protocolo de seriado, talvez anualmente. Talvez a cada 2 anos, não sei. Mas, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, eu quero uma solução definitiva. E às vezes, você operar, você tem um tratamento mais em longo prazo e mais definitivo. Mas, às vezes, ele é tão definitivo, não só para o lado bom, mas ele é definitivo para o lado ruim também. Então, às vezes, ele vai causar um enfraquecimento precoce, né? Como a Tati falou, você consegue retardar um tratamento com o gesso. Então, você consegue... não é a ideia de que você vai fazer uma cura necessariamente, mas que você vai conseguir fazer uma melhora para que você consiga postergar para o melhor momento de operar esse paciente. Exato. Porque a grande vantagem é você não enfraquecer esse paciente, né? De maneira definitiva. Então, e mesmo o procedimento cirúrgico não é garantia de que ele não vai precisar no futuro. A grande chance de recidiva dessas crianças é muito alta. Então, a gente tem... Eu gosto muito de pensar por esse caminho, mas deixar claro. Porque às vezes os pais vêm, doutor, mas meu filho fez e voltou. Mas às vezes é a história mesmo de voltar. Só que ele voltou sem estar fraco agora. Ele tá contraturado, porém ele não está fraco. E se ele tivesse operado, ele poderia estar contraturado e fraco. Né? E muitas vezes com outros desalinhamentos subsequentes, né? Porque às vezes você pés, consegue né? corrigir a marcha na ponta dos pés e consegue trabalhar outras coisas. Né? Joelho, quadril, membro superior. Então não é só o foco ali no pé, no tornozelo que está equino, né? Que, na minha opinião, é uma das grandes vantagens do gesso seriado. É justamente quando esse paciente, a gente consegue alinhar a base de suporte, a gente consegue trabalhar a estrutura de uma maneira muito mais adequada e muito mais funcional para o paciente. É até engraçado, né? Porque, claro, existe toda uma expectativa da mãe, uma ansiedade, né? E quando a gente coloca, o paciente sai, né? Daquele primeiro momento, você conseguiu gessar, ele sai andando. Depois dos primeiros dias que ela retorna ali para a fisioterapia, ela fala, nossa, será que não dá para o meu filho ficar com o gesso para sempre? Porque é isso, a criança consegue ter um desempenho
muito melhor, uma participação muito melhor em funções que, de repente, ela não conseguia sem o gesso. E eu acho que uma das grandes vantagens do gesso seriado é justamente para nós, né, que trabalhamos com reabilitação, é trabalhar com mais qualidade outras estruturas. Desculpa, Tati. Imagina. Existem os pré-requisitos da marcha, né, do gauge. E eu sou, nem preciso falar que eu puxo a sardinha para um lado, porque eu amo o pé, né? Vocês sabem bem. Sério? Já notou? Não tinha percebido. Nunca tinha notado, né? E o primeiro pré-requisito da marcha é estabilidade no apoio. Né? Exatamente. Estabilidade no apoio não é só referente a pé, uma estabilidade global, mas a gente sabe o quanto que é importante pés estáveis para a gente conseguir trabalhar todo o resto. Então, o primeiro pré-requisito da marcha é estabilidade no apoio. Então, esse é o principal objetivo nosso, né? A nossa história do gesso começa aí, assim, a gente, né... Conta mais, quero saber essa história. Foi justamente a busca, porque a gente entende assim, eu não conseguia trabalhar um bom quadril, um bom tronco, porque exatamente os pés das nossas crianças, assim, eram muito difíceis, a gente não conseguia posicionar. E aí a gente, mas o que mais dá para fazer? Né? A gente conhecia um pouco do domínio da órtese, mas assim, estava faltando, né? Ferramentas ali. E mesmo quando a gente pensa, quando a gente começou, né, na jornada, a gente fala na nossa jornada em busca do melhor alinhamento, da melhor base de suporte, era isso, a gente como fisioterapeuta não conseguia intervir. Né, então, tá bom, a gente precisa melhorar essa base de suporte. Foi aí que a gente foi buscar o curso, infelizmente, né, na época era muito escasso aqui no Brasil, as opções ainda existe pouquíssimos cursos, e aí quando a gente conseguiu entender que alinhando essa base de suporte a gente conseguia trabalhar essas estruturas adjacentes, nossa, mudou a nossa concepção de reabilitação neurofuncional nesses pacientes. A organização de baixo para cima, né? Então, a gente vai discutir isso muito no curso, mas a gente fala tanto de base de suporte, porque é isso, você oferecer um alicerce estável para esse paciente, para ele se organizar de baixo para cima. E a gente vê essa organização já dos pequenininhos, né? Que ainda não tem uma marcha como forma de locomoção principal, ainda estão buscando melhor controle postural em pé, mas que também respondem, né? 2 anos, 2 anos e meio, também respondem muito bem. E não é nem só em paralisia cerebral, né? A gente está falando de TEA, até idiopático também, né? E você falou isso, eu lembrei de outra coisa. Né? No nosso outro curso de marcha na ponta dos pés, o Dr. Marcelo Masrua veio, né? E ele falou do quanto que esses pacientes melhoram o comportamento quando você organiza a marcha. Então, assim, a gente vê muito isso no consultório. A criança agitada, porque, querendo ou não, a agitação psicomotora piora a marcha na ponta dos pés e, ao mesmo tempo, a marcha na ponta dos pés leva a criança a ficar mais agitada, porque ela fica saltitando ali. E quando você organiza isso, a criança parece que dá uma acalmada, melhora muito o comportamento das crianças. Isso é muito interessante. Tem ainda uma intersecção entre comportamento cognitivo, né? E o motor imenso. E a gente ainda não sabe, do ponto de vista de neurociência, onde é que está esse encontro. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? E a frustração, né? Muitas vezes, realmente, o comportamento da criança é porque ele está frustrado, né? Então, você pega... A gente recebeu uma paciente um tempo atrás, a mãe dela até enviou fotos, né? Ela estava frustrada porque, justamente, ela não conseguia desempenhar, né, algumas atividades na escola, justamente porque ela andava na ponta do pé e já tinha, né, um relativo encurtamento. E depois do gesso seriado, esse comportamento dela melhorou justamente por quê? Porque ela conseguiu fazer coisas que ela não conseguia antes naquela ponta do pé, né? Você muda a história de uso daquele paciente. Eu acho que o gesso seriado tem essa capacidade, né? A gente pode interferir e mudar a história de uso, todas essas compensações. E esse caso é super interessante para a marcha equinoidiopática. É grande a menina já? Muito grande, 11 para 12 anos. Mas mesmo assim ela é grande para a idade, exato. Né? E depois do protocolo ela conseguiu se inserir numa atividade física regular, ela fazia aquele negócio de team leader. E assim, nunca mais subiu na ponta do pé, né? Um caso pode ser bastante particular, mas é uma história interessante porque, de fato, depois da reorganização ela conseguiu seguir a vida dela de um modo muito mais saudável, muito mais funcional. Eu acho que muitas vezes a gente pensa no gesso seriado, da baixa na ponta dos pés, como algo muscular. Lembrar que não é, né? A gente está interferindo justamente num esqueleto em maturação, principalmente quando você consegue entrar on time, não é nem precoce, né? Eu acho que é na hora certa de intervir para evitar não só malformações, como o Luiz muitas vezes posta que os pés contam tudo, né? Você pega aquele calcâneo subdesenvolvido, é muito cruel com os nossos pacientes com marcha na ponta dos pés, que a gente exige um bom desempenho.
desempenho para eles. Eles estão numa desvantagem biomecânica enorme. É cruel, muitas vezes, a gente exigir que aqueles pés entrem nas órteses, nas afos, porque eles estão, muitas vezes, em encurtamentos, em deformidades já instaladas. Então, é cruel com eles que a gente queira um desempenho ótimo e nós, fisioterapeutas, vamos na esteira, vamos colocar obstáculo, vamos, né, alongar, que não, já sabemos que isso não é uma estratégia. Quanto que isso não piora a frustração que a Carla estava falando. Exatamente. O gasto Então, energético dessa menina era impressionante. Assim, a gente dava atividades super, querendo ou não, fáceis para ela, né, no ponto de vista biomecânico, mas o gasto energético dela era tão grande que vinha essa frustração. E assim, uma paciente com o cognitivo totalmente preservado, então assim, o quanto também isso interfere. Ela tinha um acompanhamento psicológico até, justamente por essa frustração ser desempenhar um papel tão significativo na vida dela. Então foi um caso bem interessante, ela já tinha uma indicação cirúrgica, enfim, a gente não conhecia a equipe, e foi a gente foi muito sincera em relação ao protocolo, que você falou, pode dar certo, mas por que não tentar, né? A gente tem essa ferramenta, e foi um case super de sucesso, assim, até bonitinho, que a mãe manda pra gente a foto, ela tá enorme agora, assim, já é uma super adolescente, nunca mais ela subiu na ponta do pé. Agir no momento certo, né? Claro que não é garantia, não. O protocolo vai falar uma vez e nunca mais, né? Claro que cada paciente tem sua história de uso prévia, tem sua amplitude que a gente vai conseguir ganhar ou não no conservador, mas é agir no momento certo, né? Onde todas as, não só deformidades, mas compensações e não vivências vão ser instaladas. Quando a gente pensa nas crianças com deficiência, elas são privadas de vivenciar muita coisa. De vivenciar seu corpo em movimento em muitas situações, muitas vezes por dor, então preferem não ficar em pé, preferem não andar, ou vão andar com menor distância. Aí a gente tem uma cascata de complicações secundárias à privação desse corpo na postura em pé e na marcha. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui e abrir um pouco a discussão sobre os protocolos, né, de gesso seriado. Felizmente, no nosso curso, a gente vai ensinar vários protocolos para que os participantes eles consigam utilizar aquele que mais se adequa à prática deles, né? Sendo médicos ou terapeutas. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês fazem um protocolo efetivamente do gesso seriado. Ou seja, de quanto em quanto tempo vocês trocam, se dão uma folga entre o gesso e outro, qual material vocês utilizam. Qual a indicação principal, qual o grau de contratura máxima. Só falei um pouquinho para nós, que depois a gente vai falar do nosso lado. Aqui, mas eu queria só, antes de vocês falarem, falar que eu tô um pouco aliviado, que o Luiz estava muito quieto, estava preocupado. O Luiz é um cara que fala pra caramba e tava quieto. Só prestando atenção. Ô Luiz, que isso, cara? Tô só analisando aqui. Tá bom, tô aliviado, tô mais aliviado. Tô brincando, tô deixando vocês falarem, para não interrompê-los, a conversa estava excelente. Mas vamos lá, eu quero saber essa resposta. Tá, então vamos lá. Os nossos protocolos giram em torno de mais ou menos de 4 a 6 semanas. E isso, assim, na literatura é muito variado. Então, a gente traz até um pouco para a nossa prática clínica, sendo, né, mais semanas quando o paciente é nosso, é da nossa clínica, ou é de São Paulo, ou pacientes que vêm de fora, que também já tivemos a oportunidade de gessar. Porque aí eles fazem esse rodízio de vir a cada semana para colocar o gesso. Quanto à limitação de movimento, né, de arco de movimento, a gente entende, né, que os encurtamentos estruturados acima de 15 graus, a gente acaba tendo uma parceria com o médico e discutindo se de fato tem a validade, mas até 10 graus a gente faz o nosso protocolo tranquilamente, com compensações necessárias. Então, acho que o principal ponto do protocolo que nós fazemos na Clínica Espaço 7 é que nós fazemos sempre com respeito à amplitude de movimento que essa criança apresenta. Então, se tem uma restrição de 10 graus, é nessa amplitude que nós iremos gessar e fazemos a compensação no próprio gesso para que a gente mantenha esse pé apoiado no chão por completo. O nosso protocolo vai mais ou menos, então, de 4 a 6 semanas e a gente sempre faz o seriamento semanal. Já tivemos casos de alongar isso, né? Então, trocar a cada 10 dias, 12 dias, dependendo da dinâmica dessa criança, mas se é uma criança que está conosco, até mesmo para fazer a associação do protocolo de tratamento intensivo de fisioterapia, a gente acaba seriando semanalmente. Então, a gente faz praticamente 6 dias completos de gesso, retira no finalzinho do 6º dia, se a criança dorme sem o gesso, acorda, dá um descanso para a pele e a gente reaplica. Isso faz com que a gente tenha até mais segurança para a integridade da pele. Então, a mãe, o terapeuta tem acesso a essa pele, a gente consegue hidratar, dar um respiro, então a gente até evita escoriações, lesões e enfim. E até conseguimos seriar com mais rapidez e chegar numa amplitude de fato viável. Você já chegou a medir qual a amplitude do tornozelo quando tira o gesso e no dia seguinte?
não chega a Se ser nenhuma diminui perda, ou não. assim. Não tem. não eu tivemos. concordo que me dá um pouco de medo, assim. E o que acontece, né? O combo que a gente acaba fazendo é um gesso que a família tira em casa. Então, falando do material, a gente usa o gesso convencional com uma bota específica para estabilização da subtalar e talo crural. E aí, o restante da bota, né, do gesso é feito com semi-rígido. Ou semi-rígido. Exato. Boa. Corta com a tesoura mesmo. Corta com a tesoura. Consegue. E o convencional enfia no balde, ou tem famílias que cortam, enfim. Tem família, a gente instrui como tirar, mas depois cada um faz do seu jeito. Cara, o semi-rígido dá para tirar desenrolando também. Eles, Também. eles Sim, recebem sim. toda a documentação e a gente ensina enquanto está gestando. Mostra a ponta, né? Principalmente o semi-rígido. Então, a ponta tá aqui. É daqui que você vai começar a daí puxar você e desenrola desenrolar. Tô Exato. tão feliz que eu vou Interessante. estar nesse curso. Quero aprender isso aí. Tirar gesso dá muito trabalho. É super legal. O único mesmo. problema, assim, que pelo menos do jeito que eu faço, é que tem que tirar com serra de gesso. E muitas vezes, crianças que têm TEA e tudo, é um pouco difícil, né, disso acontecer. Até no consultório eu tenho um abafador de som, mas algumas crianças não é tanto por causa do som, é mais pelo calor da serra de gesso, que chega a aumentar a temperatura, então você tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem no tipo de gesso que a gente acaba Para fazendo. nós, somente crianças assim, extremamente ativas, pensando na paralisia cerebral. Nível 2, aquele que já tivemos casos, né? Que vai pro pula-pula no final de semana de gesso. Esse a gente faz um reforço com fibra de vidro. Aí, para deixar esse gesso um pouco mais rígido, para que a gente não tenha problema de quebra. Mas que também a fibra de vidro é fina e a família corta com a tesoura. Entendi. E a sua dúvida, Fernando, se a gente mede, né? A gente sempre mede a cada seriamento. Então, a gente tem, de fato, uma progressão, uma diminuição da flexão plantar de todas as aplicações. Então, por isso que a gente fica até segura de poder seriar mais vezes. Mas acho que é importante falar que, né, são 4 a 6 semanas. Se a gente sentiu que a gente já ganhou a amplitude de movimento que a gente quer, a gente para o protocolo. Ou se, por exemplo, eu fiz o primeiro gesso, medi, segundo gesso ele ganhou, no terceiro ele não ganha mais, a gente para o protocolo, que a gente entende que ele não ganha mais amplitude de movimento. Então, assim, até 6 semanas. Mas como a gente tem acesso ao paciente semanalmente, a gente consegue fazer essa mensuração, a gente entende assim até onde foi eficaz para aquele paciente. Então quer dizer que se no segundo gesso você já atingiu o grau que você deseja, que são aqueles 10 graus de dorsiflexão, né? Em média. Aí você mantém esse gesso até completar 4 a 6 semanas. Ou você tira o gesso. Nem sempre, eu posso parar o protocolo. E já vai para órtese. Já vai para órtese. Eu vou moldar uma órtese nova. Vocês não mantêm um tempo a mais esse gesso? A gente tenta manter mais uma semana. Se nessa outra semana eu medir e eu continuei mantendo a amplitude de movimento, eu não preciso seguir com os protocolos. Mas minha dúvida é se já atingiu a amplitude boa. Por exemplo, eu fiz o último gesso agora, cheguei nos 10 graus de dorsiflexão, que é o quanto eu desejo. No próximo eu já tiro e já ponho órtese. Se você tiver a órtese adequada, né? Porque lembrando, se a gente pensa numa órtese, a órtese que servia antes do gesso seriado não vai ser adequada. Exato. O grande problema é esse time, né? De fazer uma chegar e nova fazer uma órtese e da órtese chegar. Se eu tenho esse delay aí nessa entrega da órtese, eu posso manter mais um gesso. Senão mas você por vai perder, manutenção, né? para garantir que... Vocês E não você pode acham- usar, por exemplo, um turtle brace, por exemplo, né? Que é um material... Que o tanto para deambulador, às vezes, não é tão confortável. Às vezes, a gente prolonga mais um gesso até que a gesso órtese fique pra- pronta. Porque ficar descalço não é uma opção. A gente vai perder. Até a AFO para sair da oficina. Não, uma semana você perde com o deambulador. Assim, a gente acredita que tenha um componente de reprogramação mental nesses pacientes. exato, Né? exatamente. O gesso, além da parte motora, como você falou. Mas eu acho que Rebeca. vocês estão falando especificamente para paralisia cerebral, assim, mais, né? Que é o paciente que vai adaptar a Isso, órtese isso, obrigatoriamente exato, depois. Mas isso que o Fernando Pro falou é super idiopático, interessante, né? Porque, por exemplo, no tratamento do idiopático, principalmente o idiopático associado ao TEA, como eu gosto de falar, porque o padrão de marcha é muito semelhante, além do gesso seriado conseguir ganhar a movimentação, o tempo de gesso ele também é relevante. Uma criança que está caminhando obrigatoriamente sobre o gesso durante um período de 3 semanas é diferente de 6 semanas, ou de às vezes até um pouquinho mais, porque é o que o Fernando falou, ele consegue neuromodular a capacidade de marcha dele e, entre aspas, reaprender a andar. Então isso é super relevante além também. de um componente... Putz, eu estou muito falante hoje, desculpa. Tudo bem. Além de um componente que até eu acho que foi o Luiz que falou uma vez, que o andar na ponta dos pés para esse paciente, ele tem um potencial ali dopaminérgico.
Ele sente um prazer, uma satisfação de andar na ponta do É pé. uma estereotipia. É uma estereotipia. Bate a mão. E aí, quando você libera esse paciente, que seja poucas horas do dia a andar na ponta do pé, por exemplo, órtese, ele fica o dia inteiro de órtese, mas à noite ele tira e fica um pouco na ponta. Eu acho que ele volta àquele hábito, aquele vício de andar na ponta do pé. Funciona igual um vício por uma adição, por uma substância. Né? Então, assim, um pouquinho que ele sente o cheirinho da pontinha. Ponto, ele já volta aquilo a se instalar na cabeça dele. Então, acho que o gesso tem essa função. Porque às vezes os pais falam, doutor, mas não tira. Eu acho que assim, a ideia é justamente não tirar. Né? Então, acho que para o paciente idiopático, muito mais do que da paralisia, essa função é muito importante. Uma coisa que, claro, é não tirar de maneira contínua, né? Porque você dá uma folga de um dia, mesmo para o paciente que é idiopático, eles sempre vão andar com o pé super plantígrado durante esse dia. Então, eles não voltam a andar na ponta muito rápido. Então, você pode fazer pausas também, desde que você mantenha um tratamento contínuo durante um período um pouco mais prolongado. Mesmo idiopático, a gente faz a pausa. Dá para fazer também. A gente faz e a gente não percebe nenhuma... Eu acho que sem prejuízo pelo fato de eles não conseguirem voluntariamente fazer a ponta ali durante aquele dia de recesso. Eles conseguem voltar a fazer as pontas depois de alguns dias ou semanas, né? Se você interrompe, a depender do quanto ele ficou engessado, né, no passado. Mas eu queria perguntar se o protocolo, ele muda alguma coisa da paralisia cerebral, que é o que vocês falaram agora, quando vocês estão fazendo para o idiopático ou idiopático associado ao TEA. Muda alguma coisa ou não muda? Ou é super similar, assim? Não, na verdade, a gente tem várias dificuldades com o TEA, né? Principalmente o processo de gessar, né? É muito difícil. A gente sabe que o comportamento... na minha clínica, como eu tenho uma equipe multidisciplinar, se ele tem um psico ali que atua junto ou uma TO, eles vão comigo durante o gesso, né? Tivemos cases de sucesso, mas para mim o processo de gessar a criança com alguma questão comportamental é muito difícil, né? Porque a gente sabe que ali no processo a criança, a gente tem que ganhar um alinhamento, ela tem que ficar um pouquinho mais quietinha e é muito difícil. Eu não sei como é isso no consultório para vocês, mas para a gente essa é a nossa maior dificuldade, né? Muitas vezes os pais estão tão aflitos que querem conter a criança à força. Essa não é uma prática que a gente faz no nosso consultório. O que eu faço é trazer essa equipe multidisciplinar e ter um preparo antes, né? Essa criança ter sido apresentada ao material, apresentada ao gesso. Normalmente eu começo com enfaixamento, né? Então eu faço todo um programa, tanto com a família quanto a equipe multidisciplinar, do que vai acontecer. Depois que gessa, assim, eu não costumo ter grandes problemas quando essa criança vai embora com o gesso. Eu já tive, né, casos que eu desisti porque assim, era impossível, né, pensando na parte comportamental, gessar aquela criança. Ele tinha indicação, mas o comportamento não permitiu que eu gessasse. Sobre as pausas, eu pauso sim um dia. Né? Esse um dia são 6 dias, a criança está comigo. Essa é a vantagem. Quando a gente pensa nos TEAs mais graves, os não verbais, eu consigo estar ali presente no dia a dia, né? Eu atendo essa criança, né? Eu não sei como... Para vocês, provavelmente, ele volta depois de um período mais prolongado. É mais afastado. Comigo, às vezes, assim, por mais que ele não esteja comigo, ele está com o psicólogo que está ali junto na equipe. Então, eu consigo ter esse feedback se a criança está confortável ou não e como está o desempenho dela com o gesso. A grande questão é o quanto tempo a gente vai deixar. Normalmente a gente usa o mesmo protocolo de 4 a 6 semanas e a gente vai sentindo, né, quanto essa criança está ganhando. E depois que tira, já aconteceu, por exemplo, de eu tirar o gesso depois de 4 semanas, essa criança foi bem, né, a gente fez uma adaptação de calçado. Calçado é muito importante quando a gente fala, né, principalmente nos idiopáticos e no TEA. Normalmente 100% ali quase chegam com calçados totalmente inadequados. Então a gente faz uma mudança dessa base de suporte e aí quando ele começa a andar na ponta de pé de novo, eu entro com um novo protocolo de gesso e aí muitas vezes só uma semana, aí eu vou dosando isso. E durante o gesso seriado, vocês têm algum protocolo de fisioterapia, de treino de marcha, de algum fortalecimento, algo assim? Eu só faço, né, nós, né, no Espaço 7, a gente só faz protocolo de... A não ser que seja um paciente que vem de fora e a gente já conhece a equipe de reabilitação que está com ele na cidade ou no estado que ele mora, a gente só faz protocolo de gesso seriado em pacientes que estão em tratamento com a gente. Então, ele vai pelo menos 2 vezes por semana aí, passa pela fisioterapia. Porque você não pode tirar a estratégia dele sem dar nada de novo. Isso é verdade. Então, eu estou trazendo um calcâneo para o solo. E aí, o que eu estou dando dos construtos para marcha? O que eu estou dando de ajuste postural para esse paciente? O que está me garantindo realmente uma reprogramação motor, uma percepção desse centro de massa em outro local e de outras estratégias. Então, a gente não pode simplesmente tirar uma estratégia dele sem dar
né, assim, ajudar nos construtos para essa novo corpinho, a percepção do corpinho dele no espaço. Então, a reabilitação, né, o que a gente muitas vezes chama de intensivo de treino de marcha, associado ao gesso seriado, é essencial. Daí é o combo de sucesso. Se a gente consegue uma boa adequação de base de suporte progressivamente e uma bela adequação de controle motor para marcha, aí é o que a gente tem importante. de ideal. Que geralmente quando chega pra gente, a gente faz o gesso, a família pergunta, é para manter, né? Fisioterapia, não. Fala, agora que você tem que mesmo manter. Agora é intensificar. Agora você vai lá e tem que fazer muita fisioterapia, tem que andar, O gesso a gente bota para a criança andar, não é para ficar deitada, né, na cama, sem fazer nada. Né? Então a criança que tem o idiopático ou o TEA, a gente vai botar para andar, né? Super tem que relevante. andar. O que acontece às vezes, que acho até importante a gente, né, principalmente de experiências de PCs, quando a gente traz algumas primeiras semanas, talvez ele precise de um apoio maior para ter mais estabilidade, porque você tirou o recurso da ponta do pé, você está trazendo um centro de gravidade um pouco mais posterior. E para eles pode gerar uma insegurança, você pode entrar com um aditamento temporário, um andador temporário, por exemplo, ou mudar o acessório, o ajuste do andador do paciente durante essa fase de adequação de base de suporte. E outra coisa que você falou, Márcio, que é importante, o andar de gesso não é aquele gesso côncavo que você sai do PS quando teve um entorse no jogo de futebol. A gente precisa de uma base de suporte adequada. Então, o uso com uma sandália adequada, uma angulação correta para verticalizar a tíbia. E daí, sim, dar os construtos para ele treinar a marcha, treinar esses ajustes, fortalecimento, enfim. Daí o recheio do que você vai fazer da sua terapia de acordo com o que a gente entende que estava sendo bem prejudicado com a mudança do alinhamento da base. E é super legal que quem participar do curso vai poder aprender tanto a maneira como vocês fazem, como a maneira que nós fazemos também, que também difere um pouquinho, né? O jeito que o Fernando faz, que o Márcio faz, eu faço também é um pouco diferente. Por exemplo, eu sempre utilizo o gesso que pode molhar, com forro todo hidrofóbico. Então, meus pacientes de gesso seriado, eles vão na piscina, eles tomam um banho, eles fazem coisas inimagináveis, assim, é super legal. E são opções, né? O mais interessante é você saber utilizar as opções para cada tipo de paciente e para as demandas da família. Por exemplo, uma coisa que eu tenho recebido com mais frequência é a demanda de gesso com material hidrofóbico que pode molhar no pós-operatório. Eu já fiz um caso, vou operar outro agora amanhã e depois nessa semana tem mais 2. E que são famílias que querem molhar o gesso no pós-operatório e também é possível, né? Fazendo da maneira adequada. A gente sempre conversa sobre isso, né? A maneira que a gente aprendeu, quanto a gente vai adequando, né? A nossa... Até de acordo com o lançamento de materiais diferentes, muitas vezes, né? de criança para criança. Às vezes você tem uma criança que para uma criança e para uma família funciona de uma maneira e para outra totalmente, né, diferente. Então você tem que se adequar um pouco à história daquela criança. Você tem que ter um protocolo, mas geralmente cada um tem seu jeito de chegar lá, né? É super interessante conhecer as famílias, né? Porque como eu utilizo esse material, que é o material que eu utilizo no meu consultório de rotina, teve várias famílias que eu coloquei o gesso que pode molhar, a família voltou depois do tempo. E aí, molhou? Ai não, doutor, fiquei com medo. Então, a família às vezes nem quer molhar o gesso, né? E é uma outras falam, nova, nossa, né? vai ser a melhor coisa da minha vida, que é janeiro, tá quente, etc. Ou eu moro, sei lá, num estado que é muito úmido. Então, o gesso que pode molhar, ele é essencial. Nem que seja para transpiração da pele. Olha só, você pode eventualmente nem molhar o gesso, mas só se a pele puder transpirar, porque o material ele é mais poroso e realmente permite a evaporação, fica menos úmido, então facilita também os cuidados de pele e também a integridade da pele na retirada, né? Principalmente na cirurgia, onde a gente não retira o gesso. Eu acho que a gente tem uma coisa bem diferente também, que vocês têm muitas vezes a vantagem de ir lá no bloco cirúrgico já aplicar o gesso, né? Então, paciente sob sedação, você vai atingir ângulos, talvez que a gente em sala, um paciente que a questão comportamental é um desafio para posicionar, né? É um desafio você chegar, né? Lembrar que a marcha na ponta dos pés não se trata só de flexão plantar. Então, você chegar a um alinhamento de calcanhar adequado, você ter um paciente bem posicionado, bem alinhado o pé dentro do gesso, pé e tornozelo, isso é a vantagem que vocês têm de estar com o paciente sob sedação no centro cirúrgico, né? E daí vão estratégias diferentes, pós-aplicação de toxina, são protocolos que a gente vai se complementando. E muitas vezes ele vem já um pós-toxina, já gessado do centro cirúrgico e moldado uma nova AFA. Como é que vocês trabalham disso? A gente faz isso com frequência. Então, nós mesmos tiramos moldes ou, eventualmente, o ortotista vem ao centro cirúrgico no pós-operatório imediato de alguma cirurgia corretiva de pé, ou mesmo para um paciente que vai fazer simplesmente um gesso sob sedação por necessidade comportamental. Então, você fazer um gesso com um paciente que é muito reativo, um paciente que tem um transtorno sensorial, que faz com que ele não tolere o toque no pé, é até perigoso, porque o gesso pode fazer dobras e machucar, principalmente na região anterior do tornozelo ou do calcanhar. Então, muitas vezes nós levamos o paciente para o centro cirúrgico por essa questão, para fazer o gesso. A gente pode aproveitar para moldar as AFOS e isso muitas vezes é o que permite que o tratamento seja realizado. Porque
Porque senão aquela opção, ela simplesmente não existe. Quem já não tentou colocar um gesso e parou no meio e falou, não dá. Já aconteceu comigo várias vezes. Né? Exatamente. Daí o paciente vomitar de nervoso, assim... Daí a sedação, ela ajuda nisso, inclusive para retirada. Por exemplo, na minha aula que está no curso, que o pessoal vai ver, na parte onde a gente fala sobre o tratamento cirúrgico, eu falo que, eventualmente, o paciente ele não tolera nem a vibração da serra, igual o Márcio falou. Então, você tem que marcar e tirar esse gesso com segurança no centro cirúrgico. Não tem problema. Você faz a sedação, retira o gesso. Oferece o tratamento para o paciente. Você não precisa abandonar o tratamento ou falar que, olha, para o seu filho não dá, ele vai andar na ponta do pé para sempre. Até deformar e ter que fazer uma cirurgia. Não, mesmo com a cirurgia. Tem gente que não opera por medo de operar. Então, a gente dá estratégias e protocolos para que os cirurgiões também consigam atuar e oferecer para as famílias um tratamento seguro e eficaz. Né? Daí é super, super relevante, super importante, porque eu já recebi inúmeros pacientes que passaram com outros colegas e que o tratamento ele foi negado. Ele fala, não, seu filho é muito agitado, aí começa a colocar medo na família, não, porque pode acontecer isso, aquilo, e etc. E o menino tá lá, há 10 anos andando na ponta do pé, cheio de deformidade, compensação, dor, incapacidade funcional, desse jeito. Eu acho que tem ainda uma lembrança, puxa, gesso quebrou, né? Tá coitadinho, tá de gesso. É a gente mudar um pouquinho esse conceito, né? E os gessos, hoje em dia, os pais se surpreendem muito com a reação da criança com gesso, porque ela fica confortável, porque ela fica feliz, é um gesso que ela escolheu a cor, daí a gente cola uma figurinha e tal, e ele vai viver a vida feliz, vai correr, vai andar, vai pular com o gesso, né? É diferente de quando você teve uma experiência de gesso para ir no pronto-socorro, porque existiu entorse, uma fratura. Né? Então, não é um coitadinho estar com gesso, né? O gesso é bacana e as crianças... E ir construindo, né? Como a Ká falou, se você tem a oportunidade de já ir construindo e trabalhando isso, principalmente no público infantil, para que, puxa, que legal, você vai colocar que cor vai ser o próximo gesso, né? E já vira uma expectativa, porque criança é isso, se ela não está feliz, ela não está confortável, o aprendizado é negativo. A gente precisa que ela aprenda, a gente precisa que ela esteja em pé de uma forma confortável para que aí ela agregue realmente aprendizado do que a fisioterapia vai trazer, dos componentes da fisioterapia. Eu ia perguntar uma coisa. Eu também ia. Então pode perguntar. Pode perguntar. Vou perguntar, vamos dar um pouco foco aqui do tratamento com gessos, né, dos nossos pacientes. Eu queria perguntar para vocês, porque uma das coisas que a gente vai ter também no nosso curso na verdade, o curso ele é completo. Então, vai desde o tratamento conservador, abordagem, avaliação, tratamento cirúrgico, reabilitação, etc. Quais são os principais erros que vocês percebem, ou já pegaram pacientes que passaram em outros locais, que são realizados nos protocolos de fisioterapia para marcha nas pontas dos pés? Principalmente aquela associada altéia ou idiopática. Porque na maioria das vezes você manda para o fisioterapeuta que tem menos experiência e ele fica alongando a criança e falando assim, anda com calcanhar, ponta, e aquilo. E põe na esteira. E o que a gente precisa fazer para conseguir reorganizar o padrão de marcha dessas crianças nos tratamentos fisioterápicos? Esse é um ponto quentíssimo. Você conta tudo do curso. Não vai entregar assim. Só dá uma pincelada, né? Eu acho que você já deu a Dá resposta na gostinho. pergunta. Acho que um dos principais erros, né? Eu falo que é o fisioterapeuta Galvão Bueno. Porque ele fica narrando e é um excesso de comando verbal. Baixa a ponta do pé, levanta o ombro, para a cabeça. Gente, não dá. Assim, não é isso, né? É você vir muitas vezes os nossos pacientes têm alterações, né, proprioceptivas e não é o seu comando verbal que vai fazer aquele pé abaixar. Então, acho que o principal erro, muitas vezes... Eu falo isso muito para os pais. Falo, doutor, eu vi falando para ele baixar o pé. Exato. Posso falar? Fala assim, não, poder pode, mas não vai mudar nada. Não faz diferença. Acaba irritando a criança não precisa e os pais, né? Não precisa falar. Não adianta falar, porque isso não é um problema voluntário, isso é um problema involuntário. Esse é o grande problema. É tornar aquilo automático. E esse é o desafio. Exato, esse e normalmente é o a família inteira, né? Até a irmãzinha fala, desce o pé, baixa o pé, você tá vendo? Cai no chão. Você tá vendo? Fala, doutor, eu tenho que chamar a atenção dele. Falei, olha, se isso funcionasse, eu não ia ter nenhum paciente. Exato, iam criar um gravadorzinho assim, qualquer no chão, ia funcionar. E não é isso. Não funciona. Não funciona, né? Eu acho que... Talvez tenha até um feedback negativo, assim. Com certeza. E muitas vezes, quando a gente tem um paciente que vem mais tarde, né, com uma percepção do seu erro ali melhor, ele sente que ele precisa ser consertado a vida toda, né? Ele está errado. Então, o fisioterapeuta usar de comandos verbais em excesso é extremamente danoso para a autoestima, para diversos aspectos.
Então, é entender, assim, qual a sua estratégia, principalmente como o Fernando falou, automatizar, né? A marcha é automatizada para todo mundo. Então, não é você ficar, levanta mais o joelho, coloca o calcanhar primeiro. Não é essa estratégia para você fazer uma reabilitação de treino de marcha. Então, a gente precisa desencadear outras respostas. Eu sou entusiasta de esporte, né? Eu gosto muito de tênis. Tem um livro muito legal que chama O Jogo Interior de Tênis. Ele fala muito disso. Igual o professor de tênis. É a mesma ideia, tá? Tô falando que, assim, veio exatamente assim na minha cabeça. Que fica, se alguém já jogou tênis, aprendeu a jogar tênis, não, pé esquerdo na frente. Isso, agora roda o ombro. Agora essa mão esquerda. Agora o joelho. Então, quando você concentrou na mão, você esqueceu do pé. Quando você olhou o ombro, você esqueceu. Então, assim, isso não funciona. O negócio é... Ele fala... Uma ideia do tênis olha essa pessoa jogando. Tenta imitar ela. Ponto. Esse já é um bom começo, entendeu? E aí, essa é a dificuldade. Esse é o trabalho de vocês. Exato. Né? E depois você ir lapidando, né? Então, a gente não está dizendo que não precisa de correções ou não precisa de uma pista verbal, de forma alguma. Perfeito. Mas ela é um dos recursos. Perfeito. E ela tem que ser usada com moderação. Então, eu falo, só fale quando você vai agregar algo para aquele paciente sem desconstruir todo o resto. Então, acho que isso é um dos principais erros. E se o paciente chega na clínica de vocês, assim, de 2 a 3 anos de idade, com marcha na ponta dos pés, a mãe vai e pergunta, doutor, o que eu posso fazer para poder melhorar que ela está andando na ponta dos pés quase o dia todo? Assim, começa já a fisioterapia... No idiopático? No idiopático. 2 a 3 anos, talvez não tenha nem diagnóstico aí ainda, né? E assim, vai falar, muitas talvez vezes seja fisiológico. Não é o idiopático. Quando a gente escolhe, faz ali a avaliação e a anamnese, você entende que existem alguns pontos que chamam a atenção na história do paciente. Sim. E eu acho que isso que o Márcio falou, às vezes o que os colegas muitas vezes, peraí, então o problema é ponta do pé, então eu preciso tirar o paciente da ponta. Então eu preciso alongar, preciso pôr o quê? O pé na rampinha. Né? Rampinha de alongamento e descer esse calcanhar. Antes de entender e construir esse raciocínio do porquê que ele subiu. Né? O pé, muitas vezes, é o resultado final de uma desorganização motora, sensorial, cognitiva, tudo junto, misturado. Então, por que o pé subiu? Entender isso antes de agir querendo descer o pé ou alongar, né? Passivamente, que a gente já sabe que tem outros componentes ali. Então, como a Ká falou, né? Entender se é realmente só um idiopático, e aí 2, 3 anos, dependendo da idade da aquisição da marcha, essa criança já está andando na ponta há 2 anos, talvez já tenha ali a necessidade justamente de consultar o ortopedista para ver se passivamente você consegue atingir um arco de movimento satisfatório para manter o conservador, ou o gesso seria uma estratégia, e o que mais fez essa criança subir para a ponta. Acho que é o famoso raciocínio clínico que a gente fala muito na fisioterapia, né? Antes de você agir para tirar algo, você entender o porquê ele chegou lá, como que ele chegou lá, e aí, sim, o porquê que ele chegou e o que ele precisa para que você reorganize tudo isso. Que outras estratégias, de novo, não tirar do paciente um recurso dele sem dar outros. Antes de tirar esse recurso, a gente precisa construir também esse repertório para ele viver com esse calcanhar no chão. Dá para ver que é um tema muito mais complexo do que muitas vezes a pessoa pensa, né? Só andar na ponta dos pés. Não, você tem que entender tudo que tem ali por trás e até... Tem um tendão encurtado. Muitas vezes chega assim... Mas eu também já escutei falar assim, mas o pai também anda assim. Eu acho que é genético. O pai dele tem usou o pé uma exatamente... eu não sei. Mas as mães sempre fazem isso. Isso é que eu vim defender os homens. Sempre a mãe, quando ela vai sem o pai, o filho tem o pé chato. Se você olhar o pé do pai igualzinho, eu falo, só porque ele não tá aqui que você tá culpando o coitado. Né? Fernando, eu digo que elas falam mesmo quando o cara tá do lado. E eu brinco com as famílias, eu falo, o importante não é resolver o problema, é achar o culpado. Sempre assim, você tá coletando... Não, mas olha, se você olhar o pai dele... Porque assim, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente começa a perguntar, né? Perguntas que nunca foram feitas para essa mãe, né? E aí ela fala, não, mas olha, você tá desconfiando de alguma coisa, porque assim, se você olhar o pé do pai dele, você vai ver que é igualzinho, então é genético, E até né? quando a gente aborda um tônus de base mais baixo, Mas né? Uma fratura ligamentar, algo assim. Mas também o tio, o pai, ou a mãe também, nossa. A genética sempre tá lá, né? O fruto nunca cai muito longe do pé. Isso é verdade mesmo. E para a marcha idiopática, inclusive, tem 2 trabalhos mostrando, né, que existe uma correlação genética. Eu confesso que, assim, nas minhas anamneses, em torno de uns 50% a 60% tem algum parente próximo que anda nas pontas. Então, é comum mesmo. Aumentou a prevalência, provavelmente, porque alguma coisa do ambiente, dos hábitos dos pacientes. Tem a questão epigenética, né? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Além do epigenético. A gente tem essa coisa epigenética, né? Que é a influência do meio ambiente em ativar e reativar genes que possam
induzir a andar na ponta dos pés ou inibir ou andar na ponta dos pés, né? Então, a gente acha que é isso. O que está fazendo essa mudança epigenética, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Igual, e será que a gente está fazendo mais diagnósticos? Não, tem mais mesmo. Não, tem mais muito mesmo, mais claramente. mesmo Muito mais. de autismo e assim como marcha na ponta dos pés. A minha pergunta naquela hora era o seguinte, eu faço gesso seriado faz 7 anos, talvez. Vocês também? Desde 2018. Também uns Não, 7 mais ou anos menos aí. isso. Quanto que vocês já mudaram a técnica e o material, e o protocolo, a adaptação, e ver o que é melhor, o que não é melhor? Uau! Eu acho que foi sendo construído, Não, né? não foi sendo, está em Está, construção. eu acho que está em A gente construção. sempre vai Está em melhorando. construção. A Exato. gente Quando a muda gente muito. logo que a gente voltou, né, do curso dos Estados Unidos, a gente agora É um nós entusiasmo, vamos né? gestar, É um serve entusiasmo, pra todo né? mundo. Vamos resolver né? tudo. É a síndrome Exato, pós-curso. Exato, total. serve para todo mundo. Voltamos E a gente, animadíssimas. na verdade, bateu muita cabeça para conseguir os materiais. Uhum. Porque, poxa, a gente fez o curso lá, onde a maioria dos materiais eram de lá, né? Praticamente todos. Então, a gente começou numa loucura, assim, de achar o fornecedor do gesso, a melhor espuma. E a espuma que tinha lá não tinha aqui. Então, tinha que pesquisar a densidade. E temos a sorte de ter pessoas que faziam esse trânsito. dos Enchemos Estados muita Unidos, mala Brasil. com Trazendo. Muambeira, calça, muambeira. muita Exato, mala. exato, A gente fez esse exato. sacrifício de Acho trazer. que, eu acho que Mas elas nunca- passaram assim, bens a declarar, né? Ó, só para vocês saberem, Super. tá Não, declarado. eu acho, que Receita. nem, Claro. eu acho que a Receita não sabia nem tributar, porque não sabe o que é aquilo, né? Um monte de rolo de espuma, de Deve ser EVA papel higiênico, duro. né? Exato. Que é esse papel higiênico colorido? Exato. E a gente estocava na clínica. Ai, gente. E aí, enfim, né? Com a nossa prática, com gessos, com escassez de material, com um protocolo que deu mais certo, menos certo, o gesso ficou mais leve, ficou mais fino, esse secou mais rápido. A gente foi se adequando. Mas, Não assim, dá para forçar tanto o tornozelo, tem que acolchoar mais uma léo. Muita ponta Tem quebrando. o quinto dedo, o quinto dedo fica incomoda pra Esse caramba. quinto dedo que... Exato. Quantos Mas os dedos leques. você cortou, hein, Tati? Só os meus. A Tati, no começo, sempre cortava o dedo dela. Era Exato. impressionante. Assim, eu vi um Exato. vermelho, Hoje. eu falava, nossa, É. aí eu sabia que era o dedo dela, que ela cortou. Ufa. Não, eu sempre falava, fica tranquilo, esse sangue é meu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Depois de um tempo, assim, parecia até uma, assim, a gente entrou tanto em sintonia que a gente não se falava, mas a gente sempre ingessa em 2 profissionais, Sim, né? sim. Não dá E a pra gente engessar entrou em sozinho. tanta sintonia que, assim, que as mãos já iam pro lugar certo, assim, porque é isso, de tanta prática, Uhum. né, nesses anos. É. Acho que é isso, de ir vendo ponta que quebrou e vendo um quinto que tá lá escondidinho, que não tinha que estar. E é um protocolo que você pega pelo excesso, né? Que a gente estava Sim. conversando até em off antes de entrar aqui. Puxa, colocou em pé, gessou, colocou em pé, a coloração não tá legal, na dúvida você tira, você abre. Exato. Porque não dá para brincar, né? Com lesões que são Os sérias. então é uma riscos, responsabilidade os grande. riscos podem ser grandes se você não souber a técnica São adequada. muito E a minha pergunta foi justamente para falar que a pessoa que faz o curso, ela vai receber isso mastigado de um tanto que a gente faz anos que a gente tá ainda... Tanta cabeça que a gente bateu. Nossa senhora! Tanta O que deu tentativa errado, e erro, o que deu errado. certo. Quantas Exato, vezes? já vai pegar coisa assim mastigada e sem cometer os erros que a gente precisou cometer para aprender, né? Exato, é todo esse follow-up, né? Que você gesta, daí você tá em contato com a família, Sim. dia a dia, mandou A pra conversa que casa. eles Não é que, ó, reclamaram, acabou meu então. trabalho, Não. vai. Eles têm que ter seu Né? telefone. Ó, eu acho que aquele dedinho, então aquela unha... Não, vem, abre e tira. Eu acho que essa responsabilidade, né? Até quando a gente começou a conversar sobre o curso, vamos ensinar pessoas a gessarem por aí, tá? E assim, com uma responsabilidade muito grande. E isso a pessoa estudando a fundo, tendo toda essa base, é para ser feito porque é uma prática que, infelizmente, tem em poucos lugares. É. E deveria ter mais acesso. E Talvez muda a gente... muito, né? O Muda resultado ali do tudo paciente. para Você muitos tem uma pacientes. super ferramenta né? na mão. É isso aí. Exatamente. Só que é Pro isso que bem você e falou, pro mal. assim. Exatamente, se você não souber fazer por mal. Então, isso que A gente é um pode piorar o procedimento que quadro do não é paciente. invasivo, É. mas é um procedimento que está em contato com pele de paciente. Então, tem seus riscos, né? Tem que Não, saber fazer bem e feito. se né? se você pronar o pé e aí fica aquele pé plano? Sim. Já aconteceu. Já aconteceu de eu tirar e falar, esse pé pronou um pouco a mais do que deveria. E aí você, na verdade, não ganhou a dorsiflexão do tornozelo, né? Você ganhou na mediotársica. Exato. Então,
tem riscos, né? Então você precisa ser tudo muito sobre esse bem posicionamento, né? O que a gente diz. É isso que você falou? Enquanto Não é fisioterapeutas, não é tornozelo, né? exatamente. Então, como você vai posicionar, né? Por isso que foi a ideia do laboratório aqui no curso. A gente tem que ter prática, não dá para ser um curso só online. Não dá. A gente tem que ter prática, tem que entender justamente esse posicionamento subtalar para que você chegue. Senão, você vai pegar lá no hálux, empurrar lá para cima e pronto, tá com dorsiflexão. Tá longe de ser esse conceito. Isso foi muito antigo do que a gente aprendia na faculdade de goniometria básica, né? Um dos objetivos do curso é justamente dar ferramentas para você entender quando não tá dando certo. Peraí, não é o melhor tratamento para esse paciente, né? Tentei, mas opa, eu acho melhor a gente interromper aqui. Isso para isso sentir, né? Como tudo, né? Quando a gente fala, já colocou tala num paciente, colocou em você, né? Você já colocou uma órtese e você, né? Os alunos vão engessar um pé do outro, sentir tudo que a gente faz na medida do possível com o paciente, nós que não fazemos nada de cirurgia, né? Tudo que a gente faz com os nossos pacientes, a gente sente. Eu vou trabalhar com uma veste nova, vou trabalhar com uma faixa, vou trabalhar com um equipamento que faz um auxílio de sustentação da cabeça, eu vou colocar em mim para sentir. E o gesso é a mesma coisa, a ideia é essa, porque quando alguém estiver gessando o seu pé e você sentir que ele pronou demais, você sentir que ele estrangulou, tem uma pressãozinha anterior do tornozelo, aí você vai lembrar muito do seu paciente. A gente tem uma história engraçada, porque eu tenho um pé péssimo e normalmente eu sou dupla delas. E Eu sou boa no gesso seriado porque eu treinei na Carla. Ah, entendi. É o caso desafiador. É super Exato. desafiador, assim. Eu tenho um pé pequeno pro meu tamanho, eu tenho um pé super supinado, assim, e elas odeiam me gessar. E na última ficou, assim, uma pontinha, era uma pontinha, né, do gesso, assim, mas me incomodou. E aí elas odeiam ser minha dupla. E normalmente, óbvio, né, somos brasileiras, vamos juntas, né, inseparáveis. Elas têm que me gessar e elas ficam muito bravas, então, porque é muito difícil me gessar. Eu vou falar, então, para quem quiser participar do nosso curso, que a gente tem as vagas abertas ainda. São poucas, né, que sobraram. Dia 6 e 7 de junho, agora de 2025 aqui em São Paulo. Você pode aproveitar para engessar o pé da Carla, que é um caso assim, extremamente desafiador. Seria o nível hard. Os fisioterapeutas vão engessar os nossos pés, a gente vai operar o pé delas. Uma experiência super legal. A certificação vem depois que gessa a Carla. Isso, é o desafio. Nível avançado. É tipo o chefão. Então, se você Olha, as duas já me gessaram, vocês ainda não, hein? Eu vou estar na fila. Eu vou colocar no desafio. Difícil, Mas os alunos também vão ter essa oportunidade de engessar o seu pé, tá bom, Carla? Então, eu queria agradecer muito a presença aqui de todas vocês. Foi um dia maravilhoso de gravações. Nosso curso vai contar com as aulas teóricas online e durante o curso é prática, discussão de caso o tempo inteiro. Vai ser super intenso e quem participar eu tenho certeza que não vai se arrepender. Com certeza. Inscrevam-se usando o cupom Carla Peço Pinado 2025. Gente. Mas muito obrigado pela participação aqui dos meus parceiros. Obrigado. Foi um prazer vê-los hoje. A vocês também. Obrigada. Uma pra quem delícia de assistiu, conversa. delícia. E para quem assistiu, a gente se vê no curso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá, Até lá. pessoal. Até o curso. Até a próxima.